O mundo está mudando e uma nova economia já começou. O Kotai Project já lançou um ecossistema financeiro completo, carteira multi-chain, corretora descentralizada, gateway de pagamentos global. Mas não para por aí. Estamos criando um app de mobilidade, sem taxas para motoristas e entregadores. E o próximo passo já está definido: a blockchain própria Kotai, onde seu token evolui e se torna uma altcoin com utilidade real. E uma nova geração de projetos nascerá aqui, com a plataforma lançadora de meme coins da Kotai Chain. Mais do que valorização, o Kotai se torna um colateral produtivo, um ecossistema real, crescendo em escala global. Agora é o momento. Faça parte do universo Kotai. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, nesse vídeo eu quero apresentar para os senhores um documento inicial, certo? Que servirá de base para a apresentação do Kotai Ecosystem para rodadas de investimento. Meus amigos, toda startup em ascensão, ela faz rodadas de investimento, ok? Os senhores sabem que o nosso ICO terminou há pouco tempo, há poucos meses, e agora nós estamos num período de estruturação. Estamos entregando tudo aquilo que nós prometemos, ok? Então nós temos algumas metas para cumprir ainda nesse ano de 2026 e também em 2027, visualizando a abertura de capital na Bolsa Americana lá para 2030, 2031. Então, se você quer entender como será essa apresentação para fundos de investimento, ok? Porque é isso que vai acontecer entre esse ano e o ano que vem. Nós vamos apresentar o Kotai Ecosystem para alguns fundos de investimento, certo? E mostrar todo o nosso potencial. Então, isso aqui é um documento base que servirá, inicialmente ali como base para apresentar para esses futuros fundos de investimento, beleza? Então, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like para fortalecer e escreva aqui nos comentários: Kotai valendo 1 bilhão. É isso aí, Kotai Ecosystem valendo 1 bilhão de valuation. Porque, pessoal, essa é a nossa meta, alcançar $1 bilhão de valuation o mais rápido possível. Então, se você quer entender um pouco melhor sobre como nós pretendemos fazer isso, assista esse vídeo até o final que vai valer bastante a pena. Lembrando, pessoal, que esse documento aqui, esse documento base inicial, que haverá inúmeras outras correções a partir desse documento, certo? Esse documento ficará disponível para os senhores aqui na descrição. Você pode baixar esse documento, ler em casa, não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a leitura aqui o mais rápido possível para que vocês entendam, certo? E tirem as suas próprias conclusões, beleza? Visualizando o quê? Pessoal, eu sempre tento mostrar, tentar visualizar que esse projeto aqui, essa startup, é de médio a longo prazo. Que a nossa intenção aqui, certo, é ganhar dinheiro na prestação de serviço, ok? Então vamos lá. Apresentação do Kotai Ecosystem. O Kotai Ecosystem foi financiado por meio de um ICO, oferta inicial de moedas, do Kotai Project, que arrecadou $5 milhões ao longo de 12 meses. Antes disso, o Kotai Project foi financiado pela Livre da Matrix, uma empresa de treinamentos digitais, que arrecadou aproximadamente $1,5 milhões em apenas 99 dias. Esses resultados representam duas captações bem-sucedidas que contribuíram para a construção, expansão e desenvolvimento contínuo do ecossistema Kotai, certo? Com esses recursos obtidos, durante a fase inicial do projeto, Rafael Yoshio Mizukami, que sou eu, iniciou um plano estratégico para desenvolver uma estrutura tecnológica própria, reduzindo a dependência de fornecedores externos e garantindo maior autonomia, velocidade e inovação e capacidade de execução para todo o Kotai Ecosystem, beleza? Como resultado dessa estratégia, o Kotai Ecosystem conta atualmente com uma equipe própria de desenvolvimento formada por mais de 40 colaboradores. Exatamente, esse mês agora de julho, nós vamos completar mais de 40 colaboradores trabalhando com a gente, tá? Desenvolvedores, dedicado à criação, evolução e manutenção das soluções do ecossistema. Esse investimento representa um custo operacional aproximado de $86.400, ou seja, somente para manter o ecossistema funcionando, ok? Só para manter o que nós estamos construindo nesse momento funcionando, para manter no ar, em manutenção, em constante evolução, é $86 mil por mês, tá?
Refletindo o compromisso contínuo da empresa com pesquisas, essa grana é investimento com a galera que trabalha com a gente. A gente o tempo todo está pesquisando e o desenvolvimento de novas inovações tecnológicas. A estrutura construída permite que o Kotai Ecosystem desenvolva internamente novos produtos. Ou seja, nós não ficamos mais dependentes de terceirizados. Então, implemente funcionalidades com agilidades, realize integrações complexas e responda rapidamente aos desafios tecnológicos que surjam durante sua expansão. Então, a gente tendo uma equipe própria facilita muito. Mais do que uma equipe de desenvolvimento, o Kotai Ecosystem está construindo uma base tecnológica própria para sustentar o seu crescimento global, acelerar a inovação e fortalecer sua independência tecnológica no longo prazo. Produtos já desenvolvidos, graças à sua equipe própria de desenvolvimento, o Kotai Ecosystem já possui uma infraestrutura tecnológica em operação, com produtos desenvolvidos internamente e preparados para atender usuários e empresas. Olha só, atualmente o ecossistema conta com 3 soluções principais. Os senhores já conhecem, né? Que é a Kotai Wallet, disponível como aplicativo para iOS e Android, que inclusive esse mês de julho nós vamos deixar tanto a versão Android e iOS praticamente iguais. Então a gente vai melhorar bastante aí a versão iOS, tá? Inclusive, houve algumas mudanças aí de desenvolvedores, novas contratações, justamente para que a gente possa ali melhorar o desempenho do iOS, que estava bastante em falta, né? E também a Kotai Dex, o nosso segundo produto, que é uma plataforma de negociações disponível apenas na versão web, por enquanto. E também o Kotai Pay, né, disponível como aplicativo para iOS e Android, oferecendo uma solução moderna para pagamentos em criptomoedas. Além dessas plataformas, a equipe já está desenvolvendo um API do Kotai Pay, que não é agora, vai demorar um pouco, que permitirá a integração do gateway de pagamento com lojas virtuais, marketplace, plataformas e e-commerce e sistemas empresariais. O objetivo é possibilitar que qualquer empresa aceite pagamentos em criptomoedas por meio do Kotai Pay, com uma integração simples, rápida e de baixa burocracia, acelerando a adoção da tecnologia em escala global. Tá? Agora, pessoal, eu quero falar um pouquinho de como esses 3 produtos podem gerar receita, que esse aqui é o ponto principal, porque é a partir do momento que nós começarmos a gerar receita, é a partir desse momento que nós podemos fazer ali a nossa primeira rodada de investimento e captar ali algumas dezenas de milhões de dólares, tá? Então, olha só, como a Kotai Wallet gera receita? A Kotai Wallet é uma carteira não custodial, o que significa que os ativos permanecem sempre sob o controle dos próprios usuários, né? A plataforma não mantém a custódia dos fundos, proporcionando maior autonomia e segurança. Mesmo adotando este modelo, a Kotai Wallet possui um modelo de negócios sólido e diversificado, inspirado nas principais carteiras Web3 do mercado, né? E quais são as principais fontes de renda da Kotai Wallet? Olha só, compra de criptomoeda, compras de criptomoeda Fiat on-ramp, ou seja, a partir desse mês de julho vai ser possível já os usuários comprarem qualquer tipo de criptomoeda, inclusive o próprio Kotai, através do Pix e cartão de crédito. Na verdade, nós já temos parceria com a Transac e com a Alchemy Pay, que dá para você comprar com Pix e cartão de crédito apenas criptomoedas que não são o Kotai, né? Agora, a partir desse mês de julho, com uma nova parceria de uma fintech brasileira, vai ser possível você comprar Kotai diretamente com Pix. Isso vai facilitar muito, né? Quais são as outras fontes de renda? Comissões sobre swap. A carteira permite a troca de diferentes criptomoedas por meio de agregadores, né? E provedores de liquidez, né? Outra coisa que nós vamos implementar, staking. A Kotai Wallet pode oferecer suporte ao staking de diversas criptomoedas. Isso também será implementado nos próximos meses. Outra coisa que a gente pode ganhar dinheiro, parcerias com dApps. Aplicativos Web3 podem estabelecer parcerias comerciais para ampliar sua visibilidade dentro do ecossistema Kotai. Isso aqui é como se fosse uma venda de publicidade, né? Isso acaba sendo uma captação de recursos, né?
É programa de afiliados. A Cotai Wallet também pode receber comissões pela indicações de serviços integrados ao ecossistema, né? Então, assim, às vezes uma empresa ela quer vender um produto, alguma coisa, ela faz uma parceria com a Cotai Wallet e a Cotai Wallet pode ganhar comissões em cima desses serviços que ela oferece aos seus usuários, né? E também o quê? Integrações com protocolos DEF. Protocolos DEF podem compartilhar parte das receitas geradas quando novos usuários acessam seus serviços através da Cotai Wallet. Isso aí também pode ser um produto que a gente pode, um serviço que a gente pode integrar na Cotai Wallet, né? E também, pessoal, uma coisa que vai acontecer logo logo é o quê? São os endereços personalizados da Cotai Wallet, porque os senhores sabem que com o lançamento da Cotai Chain, que é a nossa própria blockchain, que vai ser lançada aí mais ou menos em 6 meses, a gente vai lançar a Cotai Chain, que é a nossa própria blockchain. A Cotai Wallet ela vai permitir que os seus usuários personalizem o endereço das suas carteiras, tornando as transações muito mais simples, intuitivas e seguras, né? Então, ao invés de você utilizar isso aqui, ó, aqueles códigos absurdamente difíceis, né? Você pode simplesmente utilizar o seu próprio nome, né? João.cotai. Esse é o seu endereço de carteira. Isso facilita muito, tanto o recebimento quanto o envio de dinheiro, né? E isso é muito bom, né, pessoal? Os principais benefícios são endereços fáceis de ler, maior praticidade para enviar e receber criptomoedas, redução de risco, experiência mais intuitiva, identidade digital personalizada, maior facilidade de pagamentos, etc. Né? Então, realmente ali, isso vai acrescentar um valor muito grande na Cotai Wallet, né? Então, isso aqui, pessoal, a Cotai Wallet ele é um modelo de negócio escalável. Não só a Cotai Wallet, mas também a Cotai Dex, o Cotai Pay, todo o nosso ecossistema é absurdamente escalável, tá? Agora, quero falar um pouquinho mais aqui sobre a Cotai Dex, né? A infraestrutura financeira descentralizada da Cotai Chain. Exatamente. Pessoal, nesse momento, a Cotai Dex ela é simplesmente uma DEX parecida com Uniswap, PancakeSwap, não tem ali muitos serviços que dá para a gente poder lucrar, né? Mas, olha que interessante, a Cotai Dex ela vai ser projetada, nós estamos desenvolvendo uma segunda Cotai Dex, ela vai ser projetada, certo, para ser muito mais do que uma exchange. O seu propósito é de se tornar uma infraestrutura financeira Web3 completa, conectando usuários, investidores, provedores de liquidez, empresas e projetos blockchain em um único ecossistema. Então, quando a gente lançar nossa blockchain, vai ser possível fazer day trade dentro da Cotai Dex, tá? E olha só, pessoal, ainda nesse mês de julho, a nossa equipe está se esforçando para liberar também a compra de criptomoedas através do Fiat, através de Pix, né? A Cotai Dex permitirá a compra de criptomoedas utilizando o Pix. Isso vai ser bem interessante. Outra fonte de renda. Inclusive, pessoal, utilizando o Pix, você vai poder comprar Cotai também utilizando o Pix. Então vai ser muito legal, né? Você paga em Pix e já recebe Cotai em sua carteira. Então o preço do Cotai pode ser afetado significativamente aí, tá? Porque vai facilitar a compra de Cotai, então mais pessoas vão voltar a comprar Cotai, isso vai ser bem legal. E vai aumentar a descentralização. Um outro produto, um outro serviço que a Cotai Dex oferece são os swaps, né? E também os pools de liquidez, que vai oferecer também staking, serviços DeFi, né? E também ali programas de parceiros afiliados, Launchpad. Lembra que a gente vai lançar o MyMoney, né? Então a Cotai Dex ela pretende disponibilizar uma plataforma dedicada ao lançamento de novos projetos blockchain. Ou seja, para você sair do MyMoney e ser listado na Cotai Dex, você pode pagar para a Cotai Dex para que você possa ali estar na listagem oficial da Cotai Dex. É assim como todas as corretoras acabam ganhando dinheiro com isso, né? As corretoras elas cobram dinheiro para que eles listem o seu token lá. É assim que funciona o capitalismo, meu amigo. Você paga para você poder aparecer, né? Espaços promocionais. Mas isso aqui que é o ponto-chave que eu queria falar para você. Qual que vai ser, por exemplo, a principal fonte de renda da Cotai Dex no ano que vem? No ano que vem, com o lançamento da nossa blockchain. É isso aqui, ó. Próxima evolução da Cotai Dex, da plataforma. É isso aqui, pessoal, presta atenção. Ó, com o lançamento da Cotai Chain previsto para 2027, a Cotai Dex pretende evoluir para uma plataforma de negociação de alto desempenho, reunindo recursos encontrados nas maiores exchanges globais, mantendo os princípios da descentralização e da transparência da tecnologia blockchain.
trading profissional, contratos perpétuos, negociação de ativos através de contratos perpétuos, permitindo operações compradas e vendidas, alavancagem, operações alavancadas com gerenciamento de risco e limites específicos para cada mercado, ordens avançadas ali, a plataforma pretende oferecer ordem de mercado, ordem limitada, stop loss, take profit, stop limit, ordens condicionais. Então, a infraestrutura de alta performance. A Kotai Chain, que é a nossa blockchain, será desenvolvida para oferecer baixa latência, elevada capacidade de processamento, execução rápida de ordens, ambiente competitivo para traders profissionais, né? Então, pessoal, dá para você perceber aqui que a Kotai Dex ela vai gerar uma receita absurda. Ó, como que a Kotai Dex vai gerar uma receita muito grande a partir do ano que vem? Sempre que o usuário utilizar o serviço da plataforma, poderão ser geradas receitas provenientes de trading fees, swaps fees, serviços OTC, launchpad, pool de liquidez, protocolos, fiat on-ramp, staking, serviços prêmios. Ou seja, pessoal, a Kotai Dex ela vai se tornar uma das principais fontes de renda do nosso ecossistema futuramente, com o lançamento da Kotai Chain, da nossa blockchain, porque isso vai permitir que as pessoas possam fazer day trade cripto dentro da Kotai Dex. Isso vai ser muito bom, tá? E com certeza é um modelo absurdamente escalável, tá? Pessoal, agora eu quero falar um pouquinho sobre a Kotai Pay. Kotai Pay é um gateway de pagamento que conecta o mundo tradicional ao universo das criptomoedas. O Kotai Pay é um gateway de pagamento em criptomoedas desenvolvido para permitir que empresas recebam pagamentos digitais de forma simples, tá? Já tem para você baixar no seu aplicativo do seu celular, tá? De forma simples, rápida e segura, sem precisar administrar carteiras complexas, volatilidade de ativos ou infraestrutura blockchain. A pessoa que utilizar a Kotai Pay não precisa entender absolutamente nada sobre isso, tá? Ó, diferentemente de instituições financeiras, ou processadores de pagamentos tradicionais, o Kotai Pay não mantém custódia dos recursos nem administra os pagamentos dos usuários. A gente não administra isso, a gente não detém ali a centralização desses pagamentos, tá? A função do Kotai Pay é automatizar a conversão dos ativos e liquidar os pagamentos diretamente na carteira do comerciante por meio de contratos inteligentes. O resultado é uma infraestrutura de pagamentos moderna, integrada ao ecossistema Web3 e preparada para atender comerciantes em escala global, tá? Então, isso aqui, pessoal, o que nós queremos fazer? Nós queremos proporcionar uma experiência de pagamento muito mais simples do que já existe, tá? Então, olha só, grande parte das soluções de pagamento em criptomoedas disponíveis atualmente, incluindo muitos cartões criptos, que tem a bandeira Visa e Mastercard, o que ela exige? Ela exige que o usuário possua stablecoins para realizar pagamentos. Então, na prática, isso obriga o usuário a executar uma etapa adicional, vender ou trocar suas criptomoedas por USDT, USDC, antes de concluir uma compra. Então, essa experiência aumenta a complexidade, gera custos adicionais e cria barreiras para a adoção das criptomoedas como meio de pagamento no dia a dia. Agora, o Kotai Pay ele elimina completamente essa necessidade. O cliente pode pagar utilizando a criptomoeda que já possui na sua carteira. Toda a conversão acontece automaticamente durante o pagamento, sem que o usuário precise realizar swaps manuais ou manter o saldo previamente convertido em stablecoin. Não precisa. Os contratos inteligentes do Kotai Pay, integrados aos agregadores de liquidez e provedores de swaps, buscam automaticamente as rotas de conversão mais eficazes, mais eficientes disponíveis naquele momento, proporcionando a melhor execução possível e reduzindo os custos da operação. Ou seja, o trabalho duro quem faz é o Kotai Pay. Então, pessoal, o resultado é uma experiência muito mais simples. O cliente paga com a criptomoeda que possui, não é necessário realizar conversão antes da compra, toda a conversão acontece automaticamente durante o pagamento, certo? O comerciante recebe diretamente em USDT ou USDC, o comerciante não precisa se preocupar com a volatilidade da criptomoeda,
utilizada pelo cliente. Ou seja, ao remover as barreiras operacionais e automatizar toda a infraestrutura de liquidação, o Kotai Pay aproxima a experiência dos pagamentos em criptomoedas da simplicidade dos meios de pagamentos tradicionais. Você entende? Pessoal, agora tem um detalhe. Pagamentos com criptomoedas. O Kotai Pay, ele suporta pagamentos utilizando diversas criptomoedas compatíveis com a plataforma. Durante o pagamento, o ativo enviado pelo cliente é convertido automaticamente em USDT ou USDC. E 100% do valor líquido da conversão é enviado diretamente para a carteira do comerciante. O comerciante recebe em stablecoin, o comerciante reduz sua exposição à volatilidade do mercado. O custo da conversão é suportado pelo cliente que escolhe pagar com criptomoeda. O Kotai Pay apenas executa a conversão e a liquidação dos ativos sem custodiar os recursos. Então, esse aqui é a explicação de como que o Kotai Pay gera dinheiro fazendo ali a conversão de criptoativos para o USDT, de cripto para stablecoin. Ok? Agora, pessoal, tem um outro modelo dentro do Kotai Pay, que é o pagamento via Pix. Pessoal, eu acredito que essa semana, sem falta, inclusive amanhã vou fazer uma reunião lá com o pessoal dessa fintech parceira nossa, né? E para fazer a liberação essa próxima semana do Pix dentro da Kotai Pay. Isso aqui vai ser um sucesso. Ó, quando nós liberarmos o Pix dentro da Kotai Pay, olha o que vai acontecer. Além dos pagamentos em criptomoedas, o Kotai Pay permite que comerciantes brasileiros recebam pagamentos realizados via Pix, com liquidação diretamente em USDT ou USDC. O fluxo operacional funciona da seguinte forma. O cliente realiza o pagamento Pix, a instituição financeira parceira converte o valor em reais para USDT ou USDC. As stablecoins são enviadas ao contrato inteligente do Kotai Pay. O contrato inteligente liquida automaticamente a operação, enviando os ativos para a carteira do comerciante. Então, nesse modelo aqui, o comerciante paga normalmente utilizando o Pix. Então, o cliente que chega no comércio, ele paga utilizando o Pix, normal. O cliente nem sabe de nada, ele está pagando em Pix. Agora, o comerciante, ele recebe diretamente em stablecoin. A conversão possui uma taxa fixa de 3%, suportada pelo comerciante. Nesse caso específico, do pagamento Pix, a taxa é de 3%. Tá? Até porque existe conversão de Pix para cripto, então existe um custo envolvido nisso, certo? E a taxa é de apenas 3%, ok? Então, aqui, pessoal, quero falar um pouco sobre segurança e conformidade. Ó, toda a conversão entre o real e stablecoin é realizada por uma instituição financeira parceira devidamente autorizada para operar esse tipo de serviço. O Kotai Pay atua como a camada tecnológica responsável por automatizar a liquidação das operações através de contratos inteligentes, proporcionando rapidez, transparência, rastreabilidade e segurança durante todo o processo. Ou seja, cada comerciante permanece responsável pelo cumprimento de suas obrigações contábeis, fiscais e tributárias, conforme a legislação aplicável em sua jurisdição. Então não cabe a mim falar se a pessoa vai sonegar imposto ou não. Isso não cabe a mim. O que eu quero dizer para você? Que é totalmente em conformidade com as leis brasileiras esse tipo de operação. Então isso é muito bom, tá? Olha só, modelo de receita. O modelo de negócios do Kotai Pay é altamente escalável. A principal fonte de receita da plataforma é a remuneração obtida nas operações de conversão de moedas realizadas durante os pagamentos. Quanto maior o volume financeiro processado pelo ecossistema, maior tende a ser a receita gerada pela plataforma. Então, pessoal, o Kotai Pay vai faturar alguns milhões de dólares aí em breve, tá? Ó, soluções em desenvolvimento. Aqui, meus amigos, eu quero falar para vocês algumas soluções que nós estamos em desenvolvimento, não está pronto ainda. Tá? Os senhores sabem que nós temos ali a Kotai Wallet, a Kotai Pay e a Kotai Dex prontas e funcionando.
Não está 100%, tem muita coisa para melhorar, mas já está sendo entregue. Kotai Wallet, Kotai Pay e Kotai Dex. Agora, quais são os próximos passos, quais são os próximos serviços que nós pretendemos entregar nos próximos meses? É isso aqui, ó. O Kotai Ecosystem mantém um plano contínuo. Presta atenção nisso aqui, é um plano contínuo de inovação e expansão, com novas soluções estratégicas atualmente em desenvolvimento para ampliar seu ecossistema de serviços financeiros descentralizados. Os principais projetos em desenvolvimento são, principais projetos. Não estou falando daqueles que não são principais, porque tem mais projetos, tá, pessoal? Mas o que nós estamos dando mais ênfase, mais prioridade são nesses principais aqui, que é a Kotai Chain, que é a nossa blockchain, Kotai Chat, certo? Que é nosso aplicativo de mensagens, e o Amai Money, que é a nossa plataforma lançadora de tokens, né? Então, esses projetos representam a próxima etapa da expansão do Kotai Ecosystem, fortalecendo sua proposta de valor e ampliando as oportunidades de crescimento, monetização e adoção em escala global, tá? Arquitetura de nova geração, presta atenção. A Kotai Chain, quero falar sobre a Kotai Chain nesse momento. Kotai Chain é a nossa blockchain, tá, pessoal? A Kotai Chain está sendo desenvolvida incorporando conceitos arquitetônicos inspirados nas blockchains mais avançadas do mercado atual, reunindo tecnologias consolidadas para criar uma plataforma preparada para a próxima geração de aplicações financeiras descentralizadas. Eu já falei para vocês, a nossa blockchain, ela será a blockchain mais moderna da atualidade, tá? A sua arquitetura combina conceitos presentes em ecossistemas como a NER, Hyperliquid, Ethereum, BNB, Smart Chain e Solana, aproveitando as características que transformaram essas redes em referências globais em escalabilidade, desempenho, segurança, liquidação de transações, experiência para desenvolvedores e adoção em larga escala. Então, a proposta da Kotai Chain é integrar essas inovações dessas 5 redes em uma única blockchain. Entendeu? Então, todas as tecnologias que existem na NER, na Hyperliquid, na Ethereum, na BNB Smart Chain, na Solana, todas essas tecnologias estarão reunidas em uma única blockchain. A Kotai Chain. Você entendeu o valor disso? Pessoal, a concepção da sua origem para atender milhões de usuários, empresas, instituições financeiras e aplicações Web3. Então, nós estamos visualizando que essa modernidade toda, ela terá uma função que vai aprimorar, que vai ajudar a gente escalar isso de forma muito rápida, tá? Inspirada na arquitetura escalável da NER, na alta performance da Hyperliquid, na robustez do ecossistema de contratos inteligentes da Ethereum, na ampla adoção do BNB Chain e na velocidade de processamento da Solana, a Kotai Chain foi projetada para oferecer uma infraestrutura moderna, eficiente e preparada para os desafios da nova economia digital. Então, tudo que essas blockchains fazem, nós vamos fazer melhor, tá? A sua arquitetura foi concebida para suportar pagamentos globais, finanças descentralizadas, ativos digitais, stablecoins, tokenização de ativos no mundo real, aplicações corporativas de soluções Web3, mantendo alta escalabilidade, baixa latência, elevado nível de segurança e uma experiência de excelência para os usuários, empresas e desenvolvedores. Mais do que uma blockchain, a Kotai Chain representa um ativo estratégico para o Kotai Ecosystem, ampliando sua autonomia tecnológica, reduzindo a dependência de infraestruturas de terceiros e criando novas oportunidades para o desenvolvimento de produtos, serviços e modelos de negócio. Você já vai entender o que eu estou falando. Ao incorporar uma infraestrutura blockchain própria, a Kotai Ecosystem fortalece sua capacidade de inovação contínua, porque nós não vamos mais precisar depender da rede de terceiros. Então, isso vai aumentar a eficiência operacional, amplia sua competitividade global
e cria uma base tecnológica preparada para sustentar a evolução de seus serviços ao longo dos próximos anos. Meu amigo, quando a gente lançar essa blockchain vai ser um absurdo, vai ser muito legal. Beleza, pessoal. Agora, qual é o próximo serviço que nós já estamos em produção aqui? É a Kotai Chat, o Kotai Chat. Pessoal, presta muita atenção no Kotai Chat. O Kotai Chat será uma plataforma de comunicação, Web3 desenvolvida para oferecer uma experiência moderna, simples e integração ao ecossistema Kotai. O Kotai Chat, na verdade, está sendo desenvolvido para um público Web 2. Nós estamos desenvolvendo um aplicativo de mensagens tão fácil de ser usado que nem precisa ter número de telefone. É revolucionário, é uma tendência. Inclusive depois que nós lançamos oficialmente os serviços do Kotai Chat na internet, passou acho que 2, 3 semanas e o WhatsApp falou que não vai mais utilizar número de telefone. Você está entendendo? Pessoal, nós estamos criando tendência de mercado, nós estamos surfando nessa tendência de mercado. Daqui para frente, os números de celular vão desaparecer. Entendeu? Olha só, presta atenção nisso aqui. Além de disponibilizar todos os principais recursos esperados em um aplicativo de mensagens, então tudo que o WhatsApp oferecer, nós vamos oferecer também. A Kotai Chat vai oferecer também. Só que, qual que é a diferença? O Kotai Chat reduzirá uma nova forma de identidade digital. Olha só, introduzirá uma nova forma de identidade digital, eliminando grande parte da burocracia existente nos aplicativos tradicionais. Então, ao invés de depender de número de telefone, o usuário poderá utilizar uma identidade digital registrada na Kotai Chain, na nossa blockchain. Você pode colocar rafael.kotai, empresa.kotai, loja.kotai. Aquele é seu número de telefone. Você não precisa mais de um número de telefone. Você cria o seu próprio endereço, o seu próprio número de telefone e você vai ter todas as vantagens que o WhatsApp tem. Olha só, essa abordagem simplifica a experiência do usuário, facilita a memorização dos endereços de contato e reduz a dependência de operadoras de telefonia para a criação e gerenciamento de contas. Outro grande diferencial do Kotai Chat será a possibilidade de você criar até 50 perfis independentes dentro de um único aplicativo. Então você imagina só, você vai baixar a Kotai Chat futuramente, daqui a uns 6 meses, tá? Você vai baixar a Kotai Chat, no mesmo aplicativo você vai poder criar 50 números de telefone diferentes, com 50 históricos diferentes. Olha que maravilha, né? Então, na prática, cada perfil funcionará como uma identidade digital própria, permitindo que o usuário mantenha, por exemplo, perfis pessoais, profissionais, comerciais ou dedicados a diferentes projetos, alternando entre eles com apenas um toque. Então, você vai poder trocar de um número para o outro com apenas um toque. Você nunca mais vai precisar utilizar número de telefone. Entendeu? Cara, isso aqui vai ser muito legal, tá? Vamos lá. Aí, pessoal, quero que você entenda o seguinte. Tá? Essa arquitetura do Kotai Chat, ela oferece um nível de flexibilidade que atende usuários comuns, profissionais, empresas, criadores de conteúdo, organizações que administram diferentes identidades digitais. A Kotai Chat disponibilizará gratuitamente todos os recursos essenciais de comunicação esperados pelo usuário. Só que tem um detalhe, ao mesmo tempo contará com um modelo de monetização baseado em serviços e funcionalidades premium destinados àqueles que desejam recursos avançados, maior capacidade operacional, integração profissional e soluções exclusivas para produtividade, comunicação e serviços financeiros. Então, mais do que um aplicativo de mensagem, a Kotai Chat foi concebido para se tornar uma plataforma de comunicação Web3 integrada ao Kotai Ecosystem, conectando identidade digital, pagamentos, ativos digitais e serviços descentralizados em uma única experiência simples e preparada para a próxima geração da internet. É aquilo que eu falei para você.
até mesmo o WhatsApp já está observando essa tendência. E eu relatei essa tendência aqui antes do WhatsApp anunciar essa bomba. Eu falei para vocês que o nosso aplicativo do Kotai Chat não vai precisar de número de telefone. Ok? E você vai ter as mesmas funções do WhatsApp, só que sem número de telefone. Passou 3, 4 semanas, o WhatsApp vem com essa bomba, falando que não precisa mais de número de telefone, que não vai mais precisar de número de telefone. Olha só. Então, pessoal, isso aqui é uma tendência. E nós estamos acompanhando essa tendência e vamos surfar nessa onda, tá? Na onda da comunicação sem burocracia. Pessoal, olha só. Agora eu quero falar um pouco mais sobre a MyMoney. A MyMoney é a nossa plataforma lançadora de tokens. Pessoal, presta atenção nisso aqui, que isso aqui, meus amigos, isso aqui, olha, ele tem um potencial tão gigantesco de impacto, não só financeiro, mas um impacto social. Preste atenção nisso aqui. A MyMoney, para quem não sabe, a My em japonês é doce e money em inglês é dinheiro, então dinheiro doce, tá? É um trocadilho ali que eu achei bem legal. A MyMoney será uma plataforma global para lançamento e financiamento de projetos tokenizados dentro da Kotai Chain, dentro da nossa blockchain, tá? Então, o MyMoney, ele só vai lançar projetos que sejam criados dentro da nossa blockchain. Então, todo token lançado na nossa blockchain pode ser lançado no MyMoney, sem problema nenhum, sem qualquer burocracia, tá? Então, o MyMoney será uma plataforma global para lançamento e financiamento de projetos tokenizados dentro da Kotai Chain, permitindo que empreendedores, empresas, organizações e criadores transformem ideias em oportunidades de captação de recursos por meio da tecnologia blockchain. Está entendendo o que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Olha só. A tokenização vem se consolidando com uma das maiores tendências da economia digital, tornando possível representar em ativos digitais uma ampla variedade de projetos, negócios, comunidades, iniciativas sociais, ativos do mundo real e até mesmo projetos de entretenimento como memecoins. Olha só, o MyMoney foi concebido para democratizar o acesso ao capital, permitindo que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo possa apresentar seu projeto para uma comunidade global de investidores e apoiadores. Vou dar só um exemplo para você. Se você tem um canal no YouTube que está tendo dificuldade financeira, você lança o seu token, que é o que apoia o seu canal, você pode captar milhões de dólares de investimento do seu token. Você está entendendo, pessoal? É cada coisa que dá para fazer, são inúmeras coisas que dão para fazer, inúmeras. Então isso aqui vai ser um troço absurdamente disruptivo, tá? Ó, cada projeto contará com uma página de apresentação completa, onde será possível compartilhar informações sobre a sua equipe, propostas, objetivos, cronograma, modelo de negócio, certo? Tokenomics e metas de captação, proporcionando maior transparência e facilitando a tomada de decisão pelos participantes. Então, vai ter projeto que vai explodir, vai ter projeto que não vai dar em nada, isso é normal. Mas olha só, a plataforma, o MyMoney, ele será aberta para diferentes categorias de projetos. Quais são as categorias que vão estar no MyMoney? Não é só memecoin não, pessoal. Ó, startups e empresas. Então, você pode lançar sua própria startup e captar financiamento dentro do MyMoney, tá? Ó, startups e empresas, projetos de tecnologia, tá? Inteligência artificial, blockchain Web3, jogos. Se você é um desenvolvedor de jogos, você pode lançar lá o seu token e captar muito dinheiro através do seu projeto, tá? Projetos acadêmicos, então se você é um acadêmico, é um cientista, e nós sabemos que a maioria dos cientistas não é muito bem remunerado, você tem ali
uma pesquisa que você quer financiar, uma pesquisa da cura do câncer, sei lá, uma pesquisa muito legal, você faz uma apresentação, as pessoas gostam e vão ajudar financiar o seu projeto. Então isso aqui vai ser sensacional, tá? Iniciativas sociais e sem fins lucrativos, tokenização de ativos no mundo real. Você pode tokenizar sua casa, tokenizar o seu carro, tokenizar sua bicicleta, tokenizar o seu cachorro. Rapaz, você pode tokenizar qualquer coisa, tá? Ó, comunidades digitais, internet, YouTube, Facebook, Instagram, você pode tokenizar o seu canal no YouTube, por que não? Você pode levantar milhões de dólares tokenizando o seu canal. Ó, também você pode fazer também o quê? Você pode fazer também meme coins e outros projetos da economia digital. Então, pessoal, o Amai Money, ele vai ser absurdo, tá? Por quê? Olha isso aqui. Olha o modelo de receita do Amai Money. O modelo de negócio do Amai Money, como é que foi? O modelo de negócio do Amai Money foi desenvolvido para ser simples, escalável e competitivo. A plataforma cobrará uma taxa de apenas 1%. Você tem noção do que é isso, cara? É nada. Não é nada. Olha só. A plataforma cobrará uma taxa de apenas 1% sobre o valor captado pelos projetos lançados, alinhando seu crescimento ao sucesso dos empreendedores que utilizarem o ecossistema. Esse modelo permite que o custo para projetos permaneça reduzido, ao mesmo tempo em que cria uma fonte de receita recorrente e altamente escalável na plataforma. Esse 1% é tudo sobre o que entra e sai, tá? Então aquilo que é comprado e vendido, a plataforma ele cobra 1%, tá? Então, pessoal, olha só. Visão de crescimento. A visão de longo prazo do Amai Money é tornar-se uma das maiores plataformas globais de lançamento e financiamento de projetos tokenizados. Você entendeu que nós não estamos focando aqui só em meme coin. Nós estamos focando em todo tipo de projeto, do mundo real, mundo digital. Você pode tokenizar até a sua fazenda. Você pode tokenizar a sua casa, qualquer coisa. Então, nós estamos entrando num universo absurdamente escalável, tá? Ó, como meta estratégica, o Kotai Ecosystem pretende atingir até o final de 2027 uma média de 1.000 novos projetos lançados por dia e um volume diário de aproximadamente 100 milhões em captação de recursos. Lembrando, pessoal, esses 100 milhões aqui não é do Amai Money. 100 milhões é a movimentação financeira desses projetos que são lançados todo dia na plataforma. Então, nesse cenário, considerando uma taxa de 1% sobre o volume financeiro processado, a plataforma teria potencial para gerar aproximadamente $1 milhão por dia de receita diária. Isso aqui é totalmente plausível de acontecer, totalmente possível de acontecer, tá bom? Basta nós alcançarmos esses números aqui, que não é nada impossível. Existem plataformas lançadoras de tokens que faturam entre 5 a 9 milhões de dólares por dia. É absurdo, mas existem, tá? Então, o Amai Money alcançando daqui um ano e meio, $1 milhão por dia, isso é totalmente possível de acontecer, tá? Esses números representam objetivos estratégicos de crescimento, olha só, e dependem da evolução da plataforma, da adoção do mercado e das condições econômicas ao longo tempo, né? Mais do que uma plataforma de lançamento de tokens, o Amai Money, como propósito, conecta ideias inovadoras ao capital global, permitindo que projetos de diferentes segmentos encontrem financiamento de forma transparente. Pessoal, se tem uma coisa que foi muito difícil para a gente aqui do Kotai Ecosystem, foi a captação de recursos, a captação de investimento. Foi muito difícil no começo, foi muito difícil. Então nós sabemos que existe ali um gargalo, que existe uma deficiência. Existe mais projeto bom. Na verdade, existe mais ideias boas do que dinheiro disponível. Por quê? Porque o dinheiro não se conecta com as ideias. Tem tanta ideia boa por aí que não é divulgada. Então, para que você possa ganhar relevância nesse mercado, você precisa ter visibilidade. E o que o Amai Money pretende fazer é justamente isso.
dar espaço, dar visibilidade, criar um ambiente favorável para que essa pessoa possa oferecer o produto dela, possa oferecer a ideia dela e ela consiga conquistar inúmeros investidores. Ok? Isso é fantástico. Então, pessoal, presta atenção. Ao mesmo tempo que o Amai Money ele ajuda as pessoas, né, ele ajuda as pessoas a financiar suas ideias, ao mesmo tempo estabelece um modelo de negócios escalável que fortalece o crescimento sustentável do Kotai Ecosystem e amplia seu impacto na economia digital. Com certeza, porque o Amai Money ele acaba se tornando uma grande fonte de renda do Kotai Ecosystem, tá? Agora, a questão sobre proteção de marcas, proteção internacional das marcas. Olha só, todas as principais marcas do Kotai Ecosystem, Kotai Wallet, Kotai Dex, Kotai Pay, Kotai Chat, Amai Money, possuem registro de marca ou pedidos de registros protocolados em jurisdições que concentram aproximadamente 90% da economia mundial. Entendeu? Essa estratégia de proteção internacional fortalece a segurança jurídica do ecossistema, preserva seus ativos de propriedade intelectual e cria uma base sólida para a expansão global de seus produtos e serviços. A proteção das marcas nos principais mercados internacionais reforça o compromisso do Kotai Ecosystem com a construção de um ecossistema global. Entendeu? Aumentando sua credibilidade perante usuários, parceiros comerciais e investidores, além de contribuir para a valorização de seus ativos intangíveis a longo prazo. Pessoal, como nós pretendemos fazer uma rodada de investimento daqui a alguns meses, a primeira rodada de investimento, nós precisamos apresentar números e, ao mesmo tempo, nós precisamos mostrar segurança das marcas. Okay? Segurança que nós estamos com as marcas protegidas, entendeu? Então, isso é muito importante, né? Olha só, pessoal. Agora eu quero falar sobre estimativa de valuation, ok? Claro que uma coisa depende da outra. Para ter valuation, precisa ter faturamento. E é nesse caminho que nós estamos entrando agora. É agora que a gente vai começar a faturar. Olha só. Estimativa de valuation para o final de 2026. Preste muita atenção nisso aqui, pessoal. Ó, premissas. Olha só. Esta estimativa considera o cumprimento dos seguintes objetivos estratégicos até o final de 2026. Quais são? A nossa meta é alcançar, entre dezembro e janeiro, mais de 400 mil usuários globais distribuídos entre as plataformas do Kotai Ecosystem. Por quê? Por que a gente vai conseguir conquistar no mínimo isso aqui em poucos meses? Crescimento impulsionado pelo Mega Airdrop, pela campanha de marketing do GTA 6, que vai ser a maior campanha gamer do Brasil, e pela expansão da rede de representantes do Kotai Pay. Porque nós pretendemos ainda esse ano criar um perfil do representante dentro do Kotai Pay, onde esse representante local vai ganhar dinheiro ao cadastrar empresas na sua cidade. Então isso vai ser muito legal, tá? Olha só. Qual que é a receita recorrente diária? Pessoal, isso aqui é sensacional. Quando a gente conseguir alcançar 400 mil usuários no nosso ecossistema e conseguir uma quantidade significativa ali de empresas cadastradas utilizando o Pix, não só na Kotai Pay, na Kotai Wallet, na Kotai Dex, isso pode gerar mais de 100 mil dólares por dia de faturamento. Isso mesmo, tá? A receita recorrente mensal pode se aproximar em 3 milhões de dólares por mês, daqui 6 a 7 meses. A receita recorrente anual estimado em 36 milhões. Então, pessoal, como que funciona o valuation de uma empresa? O valuation ele funciona baseado em vários dados, sempre com números comprovados, nada de achismo, porque senão você não consegue ter um valuation com mais exatidão. Então, o valuation ele é geralmente baseado no seu faturamento anual. Então, caso a gente consiga daqui 6 a 7 meses estar faturando 3 milhões de dólares por mês com o nosso ecossistema, isso geraria uma receita recorrente anual mínima de 36 milhões de dólares. Como a nossa startup
é uma startup absurdamente escalável, nós conseguimos aqui um múltiplo de 15 vezes a receita anual. Ok? 15 vezes a receita anual. Então, quanto que isso dá? Quanto que isso dá? Aqui está errado, aqui não é 40 milhões não, tá, pessoal? O correto aqui, se eu não me engano, é 540 milhões. Porque se você pegar 36 milhões, deixa eu pegar a calculadora aqui, 36 milhões de dólares de faturamento anual, porque a partir do momento que você começa a faturar 3 milhões de dólares por mês, você faz um cálculo anual. Então, 36 vezes 15 dá 540 milhões. Então, daqui 6 a 7 meses, o Kotai Ecosystem pode estar valendo mais de 500 milhões de dólares. Isso já ultrapassa o valuation de 2,5 bilhões de reais. Daqui 6 a 7 meses. Entendeu? Pessoal, agora, quais são os objetivos estratégicos para dezembro de 2027? Lembrando, pessoal, todas as estratégias que nós fazemos, nós visualizamos elas de médio a longo prazo. Não tem como a gente conseguir ter um resultado baseado em uma semana, em 2 meses. Não é assim que funciona. A gente precisa captar dados 3, 6 meses, 8 meses, para a gente conseguir ter uma noção do que vai acontecer. Então, essa captação aqui, essa captação de 3 milhões de dólares mensais, isso pode acontecer se nós alcançarmos X venda diária. X movimentação por dia no ecossistema, a gente consegue chegar nesse resultado de faturamento aqui de 3 milhões de dólares por mês, tá? Então é baseado em cálculo, não em achismo, ok? Agora, qual é o objetivo técnico estratégico para 2027, para dezembro de 2027? Pessoal, o Kotai Ecosystem estabelece como objetivo estratégico até dezembro de 2027 alcançar uma base mínima de 3 milhões de usuários distribuídos entre as principais plataformas. Kotai Wallet, olha só pessoal, é 3 milhões de pessoas distribuído em tudo. Na Kotai Wallet, na Kotai Dex, na Kotai Pay, na Kotai Chat, na MyMoney. Vai ter plataforma, por exemplo, a Kotai Chat e a Kotai Wallet, que vai estar com muito mais pessoas do que a Kotai Pay e a Kotai Dex. É normal. Então, são 3 milhões de usuários distribuídos nesses 5 produtos, que é a Kotai Wallet, Kotai Dex, Kotai Pay, Kotai Chat e a MyMoney. Então, o que vai acontecer nesse momento? Paralelamente, o ecossistema busca atingir um faturamento recorrente mínimo de 30 milhões de dólares por mês. Com 3 milhões de usuários, no final de 2027, a gente consegue alcançar um faturamento mensal de mais de 30 milhões de dólares por mês, tá? Impulsionado pela expansão global de seus produtos e serviços financeiros descentralizados. Agora, qual que é a estimativa de valuation caso a gente consiga alcançar esse valor no final de 2027? Estimativa de valuation. Considerando as seguintes premissas: receita recorrente mensal de 30 milhões, receita recorrente anual de 360 milhões, mais de 3 milhões de usuários globais, um crescimento anual superior a 40%, uma margem operacional acima de 70%, operando com bastante folga, blockchain própria e um ecossistema integrado de produtos e serviços. Uma das metodologias mais utilizadas pelo mercado para avaliar empresas de tecnologia com forte expansão consiste na aplicação de múltiplos sobre a receita anual recorrente. Então, qual que é a premissa? A premissa é essa aqui, ó. Faturamento anual de 360 milhões, porque a partir do momento que você fatura 30 milhões por mês, você multiplica isso por 12. É assim que você faz o valuation. Olha, já estou faturando 30 milhões por mês. Então, qual que é o meu valuation? Então 30 vezes 12, 360. E qual que é o múltiplo qual que é a multiplicação sobre faturamento? 15 vezes. É mínimo. Isso aqui é conservador, pessoal. Isso aqui é muito conservador. Porque a maioria das startups de tecnologia, é uma valorização mínima de 25 vezes ao seu faturamento anual. Então eu estou sendo aqui muito modesto quando eu falo uma receita
um múltiplo de 15 vezes. Eu estou sendo muito modesto, muito conservador, tá? Então, qual que é o valuation esperado para final de 2027, caso a gente alcance esse faturamento de 30 milhões de dólares mensais? 5,4 bilhões. 5,4 bilhões de dólares até o final do ano que vem. O valuation estimado do Cotai Ecosystem. Então, esse cenário pode ser considerado conservador, pessoal. Esse cenário pode ser considerado conservador por parte de um múltiplo de 15 vezes. Por quê, pessoal? Porque startup de tecnologia com escalabilidade global é mínimo 25 vezes. Então, eu estou sendo aqui muito conservador, tá? Então, pessoal, estratégia de capitalização e valorização. É aqui, meus amigos, para a gente finalizar esse vídeo, para que vocês entendam qual é a nossa estratégia. Que eu estou mirando o bilhão de dólar. Estou mirando o bilhão. Então, conforme o ecossistema cresça, quanto mais o ecossistema crescer, consequentemente, maior vai ser o nosso faturamento, maior vai ser o nosso valuation e maior vai ser a valorização da cripto Cotai, da altcoin Cotai. Porque o Cotai, ele vai ter agora, daqui a alguns meses, o Cotai, ele terá a sua própria blockchain. Então, meu amigo, a valorização acaba se tornando meio que inevitável. Obviamente, com o possível fracasso do ecossistema, a criptomoeda vai morrer, vai ser destruída, não vai ter uma chance de valorização. Agora, o ecossistema crescendo dessa maneira, a valorização da altcoin Cotai, ela acaba acompanhando o crescimento do ecossistema, porque a própria moeda acaba se tornando um colateral produtivo do ecossistema. Ok? Presta atenção nisso aqui. A estratégia de capitalização e valorização. Ok? Isso aqui é uma aula de economia, pessoal. Ó, atualmente, o Cotai Ecosystem possui caixa suficiente para sustentar suas operações por vários anos. Vários anos, ainda bem. Realmente nós temos um caixa bom. Não é um caixa assim, meu Deus, mas é um caixa que a gente aguenta levar porrada por alguns anos, né? Lembrando que o nosso custo operacional é de 86 mil dólares por mês. Então a gente aguenta ficar anos gastando 86 mil dólares por mês, né? Então, atualmente, o Cotai Ecosystem possui um caixa suficiente para sustentar suas operações por vários anos, mesmo sem geração imediata de receita. Essa solidez financeira permite que a empresa execute seu plano estratégico com independência, priorizando a construção de produtos, a expansão global do ecossistema e a criação de valor ao longo prazo. Nós não precisamos ficar na loucura. Ah, tenho que fazer não sei o quê, tenho que... Não. Vamos com calma, vamos se estruturar, vamos melhorar primeiro para depois divulgar. Agora que nós vamos começar a fazer divulgação em marketing, porque a nossa estrutura está um pouquinho melhor. A nossa estrutura de carteira, de corretora, está um pouquinho melhor. Tem muito que melhorar? Tem. Mas até 3, 4 meses atrás eu não tinha nada. Então por que você vai gastar dinheiro com marketing há 3, 4 meses atrás se você não tinha nada? Agora que nós vamos investir dinheiro em marketing, depois da infraestrutura. Então, olha só, essa solidez financeira permite que a empresa execute seu plano estratégico com independência, priorizando a construção de produtos. Tem que construir produto antes de você divulgar, ok? A expansão global do ecossistema e a criação de valor a longo prazo. Então, apesar dessa posição financeira confortável, apesar disso, um dos principais objetivos é iniciar a geração de receita recorrente ainda em 2026. Por isso que nós estamos com mais pressa possível para implementar o Pix na Cotai Pay, porque vai ser uma boa fonte de renda. O Pix na Cotai Pay, o Pix na Cotai Wallet, o Pix na Cotai Dex vai ser uma excelente fonte de renda para o nosso ecossistema, tá? Então, um dos objetivos para 2026 é começar a ter receita recorrente ainda esse ano, demonstrando ao mercado a capacidade de monetização do ecossistema e fortalecendo os indicadores financeiros que normalmente são analisados por fundos de investimento e investidores institucionais. Então, resumindo aqui essa sopa de letrinhas.
para que eu possa fazer a primeira rodada de investimentos, o meu ecossistema precisa estar se pagando e precisa começar a gerar receita. Caso contrário, o meu valuation vai ser muito pequeno e não compensa eu vender porcentagem da empresa. Então, para você fazer uma primeira captação de recursos, para você fazer a primeira rodada de investimento, tem que estar faturando. Senão não vale a pena. Não vale a pena. Ninguém gosta de comprar uma coisa que não gera receita. Concorda comigo? Ninguém gosta. Agora, o negócio está gerando receita? Está tendo receita recorrente? Está tendo expansão? Opa, peraí, o negócio muda, né? Então, é isso aqui, ó. Depois que começar a gerar receita, vamos fazer a primeira rodada de investimentos. Após validação, após validar seu modelo de negócios e iniciar a geração de receita, o Cotai Ecosystem pretende realizar a sua primeira rodada de investimento. Que delícia, cara, que delícia! Ó, a estratégia considera um valuation de 500 milhões de dólares, disponibilizando ao mercado apenas 10% de participação societária, o que representa uma captação de aproximadamente 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares. Mas espera aí, quando que nós vamos poder fazer isso? Depois que começar a gerar receita. Depois que nós batermos ali no mínimo 400 mil downloads da carteira, 400 mil usuários. Só a partir desse momento que a gente vai começar a ter um valuation ali superior a 500 milhões de dólares, ok? E olha só, pessoal, o que acontece aqui? Presta atenção nisso aqui. Os recursos captados, ok? Para que eu quero captar recursos? Para que eu quero fazer a primeira rodada de investimento? Olha só, os recursos captados serão destinados à aceleração da expansão internacional do ecossistema, ao fortalecimento do desenvolvimento tecnológico, à ampliação da equipe, ao aumento dos investimentos em marketing e à consolidação da presença global do Cotai Ecosystem. Após essa primeira rodada, o CEO, o proprietário da empresa, que sou eu, permanecerá detendo aproximadamente 90% da participação societária, mantendo o controle estratégico da companhia, certo? Agora, aí vem a segunda rodada de investimentos. Entre dezembro de 2027 e janeiro de 2028, o Cotai Ecosystem pretende realizar a sua segunda rodada de investimentos. Como meta para esse período, o ecossistema projeta alcançar mais de 3 milhões de usuários globais, um faturamento recorrente mínimo de 30 milhões de dólares por mês, equivalente a aproximadamente 360 milhões de dólares por ano, um crescimento anual superior a 40%, uma margem operacional acima de 70%, operando com folga, receitas recorrentes e diversificadas, blockchain própria, ecossistema integrado composta por Cotai Wallet, Cotai Dex, Cotai Pay, Cotai Chain, Cotai Chat e a MyMoney, certo? Olha só, operação com potencial em escalabilidade global. O que acontece nesse cenário, pessoal? Empresas globais de tecnologia com essas características normalmente são avaliadas pelo mercado utilizando múltiplos sobre a sua receita anual recorrente, considerando um múltiplo de 15 vezes como sendo conservador, tá? Então, se nós estamos ali faturando 360 milhões de dólares por ano a partir de dezembro ou janeiro de 2028, 360 múltiplo de 15, quanto é que dá? Dá 5, olha só, o Cotai Ecosystem poderá alcançar um valuation estimado de aproximadamente 5,4 bilhões de dólares. 5,4 bilhões de dólares. Então, com base nessa projeção, ok? O plano estratégico prevê a venda de mais 10% da companhia por aproximadamente 500 milhões de dólares. Após essa segunda rodada de investimento, eu vou continuar detendo aproximadamente 80% da participação societária, ok?
preservando o controle estratégico e a condução da visão ao longo prazo da Cotai Ecosystem. Ok? Por quê, pessoal? Por que eu quero fazer no máximo 2 rodadas de investimento? Porque daqui 5, 6 anos, nós queremos fazer um IPO, oferta pública inicial. Após a segunda rodada de investimentos, que vai acontecer ali entre final de 2027 e início de 2028, o objetivo estratégico é realizar uma oferta pública inicial de ações em uma bolsa de valores nos Estados Unidos. Como meta de longo prazo para esse momento, o Cotai Ecosystem projeta um alcance lá, quando nós formos abrir o capital na bolsa, daqui 5, 6 anos, qual que é a nossa estimativa? Mais de 100 milhões de usuários, uma receita anual mínima de 10 bilhões de dólares, presença consolidada em diversos mercados internacionais, um ecossistema global totalmente integrado, elevada margem operacional, múltiplas fontes de receita recorrente, ok? Ou seja, mantidas essas premissas e utilizando como referência um múltiplo de 15 vezes, que é um múltiplo absurdamente conservador, ok? O plano estratégico projeta um valuation estimado de aproximadamente 150 bilhões de dólares no momento da abertura de capital. Mesmo após as 2 rodadas de investimento privado, o CEO, proprietário da empresa, pretende preservar aproximadamente 80% da participação societária. Então, no momento do IPO, a estratégia considera disponibilizar no mercado no máximo 20% das ações da companhia, preservando ainda 60% das ações em nome do CEO, do proprietário, mantendo o controle acionário da empresa e garantindo a continuidade da visão e estratégia de longo prazo. Então, essa estratégia de captação foi estruturada para maximizar a criação de valor em cada etapa de crescimento do Cotai Ecosystem. O objetivo é utilizar a evolução dos indicadores operacionais, financeiros e da base global de usuários para impulsionar sucessivas valorizações da companhia, preservando uma posição acionária majoritária do CEO e proprietário da empresa ao longo de todo o processo da expansão. E só um detalhe bem interessante, pessoal, é que esse ano de 2026 nós não vamos fazer o Cotai Summit aqui no Brasil, não haverá Cotai Summit porque nós vamos investir alguns milhões de dólares em marketing, né? Agora, em 2027, alcançando um nível muito bom de faturamento em 2027, nós vamos fazer um Cotai Summit na Tailândia, em dezembro de 2027, Cotai Summit Tailândia, na Tailândia. E todos os investidores anjo que fazem parte do Clube dos 300 ali, até você que tem ali o contrato de direito adquirido, você vai poder ir para a Tailândia com tudo pago, passagem ida e volta, participar do evento de 3 dias na Tailândia, com tudo pago. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a nossa apresentação base inicial que nós vamos fazer na nossa primeira rodada de investimento. E essa primeira rodada de investimento só vai acontecer depois que nós lançarmos o Mega Airdrop, depois que nós lançarmos a campanha do GTA, depois que nós lançarmos a campanha de representantes locais do Cotai Pay, assim que nós começarmos a termos um faturamento considerável ali entre 50 a 100 mil dólares por dia, aí sim a gente vai começar a fazer a nossa primeira rodada de investimento. E até a gente alcançar essa primeira rodada de investimento, isso pode levar pelo menos ali entre 6 a 8 meses, tá bom? E se você quer investir aqui no Cotai Ecosystem, quer se tornar o meu sócio agora, enquanto tá barato, entre em contato comigo aqui no meu e-mail, tá bom? Vamos agendar um horário para a gente poder conversar antes da gente começar a faturar. Porque hoje, pessoal, o Cotai Ecosystem, ele está barato. Ele está sendo avaliado em um pouco mais de 500 milhões de reais. 500 milhões de reais, um pouco mais de 500 milhões de reais. Ok? Então, hoje o nosso ecossistema vale um pouco mais de 500 milhões de reais. Então, hoje, 10% da empresa seria no mínimo 10 milhões de dólares, né? Só que daqui 6 a 8 meses,
10% da empresa pode chegar a valer algo entre 40 e 60 milhões de dólares, entendeu? Em pouquíssimos meses, né? Então você imagina o quanto que a gente ainda tem para crescer. Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no KotaiCast. E essa semana que vem agora vou fazer a liberação do Pix no KotaiPay. Beleza? Até mais, pessoal.